Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, comentando os comentários mais uma vez aqui. E vamos usar os comentários de desculpa para falar sobre racismo estrutural e sobre racismo reverso. Então vamos lá, esse quadro que a gente usa alguns comentários aos conteúdos aqui do canal para aprofundar, né? É muito importante a gente voltar para o conhecimento, conversar sobre ele, faz parte da construção de conhecimento, a gente voltar para ele, aprofundar, discutir e tudo mais. E como aqui no YouTube eu não faço live ainda, né? Eu preciso soltar o vídeo, esperar comentários, esperar interações para a gente poder conversar e reagir, tudo bem? O que aconteceu? Soltei um react sobre um vídeo do Traje Cômico falando sobre racismo reverso, sobre como o Eminem supostamente teria sofrido racismo numa lista da Billboard, ou seja, o Eminem ficou em top 5 na lista da Billboard e o próprio Eminem teoricamente falou que ele só ficou em quinto porque ele era branco. Temos caso de narcisismo e egocentrismo, né? E não perceber que ficar em quinto num top 100 da Billboard de maiores artistas do rap já é uma grande coisa e não sei porque o Eminem ficou puto, porque ele ficou em quinto, tá ligado? Ele ficou tipo top 5 da Billboard. Ele não deveria ficar puto se ele ficasse no top, dentro do top 100, tá ligado? Já seria bom demais ele ficar no top 100, porque realmente ele é um dos grandes artistas do rap americano, né? Então, eu soltei 3 shorts sobre esse assunto, os 3 shorts abordando isso. E os 3 shorts tiveram alguns comentários que eu gostaria de utilizar para a gente continuar conversando sobre isso. Reforçando alguns pontos. Uma das situações que eu acho que tem muitas dúvidas é essa questão de diferenciar o racismo estrutural de uma ofensa. E aqui, antes dos comentários, eu queria aproveitar esse espaço, esse vídeo, para falar sobre isso. Qualquer etnia pode ser desvalorizada, pode ser xingada, pode ser violentada verbalmente ou fisicamente por conta da sua aparência, do seu fenótipo. Mas o insulto não caracteriza uma estrutura racial, uma estrutura de racismo, uma estrutura de hierarquia onde um é inferior ao outro, onde eu tenho um processo cultural e histórico de inferiorização do outro. Então eu posso sim fazer bullying, fazer troça, fazer graça e ofender uma pessoa branca. Mas o que acontece é que na minha estrutura cultural, em nenhum momento eu vou conseguir inferiorizá-la numa hierarquia social. E aí é o primeiro ponto que eu acho que muitas pessoas confundem. Não existe uma estrutura de racismo. Isso não falam, né? Muitas pessoas às vezes tem aquele negócio meio do Pondé, né? Que fica falando que as pessoas têm fetiche em sofrimento, em ser vítima. Isso não é um fetiche. Isso não é um querer que, nossa, eu quero muito que exista uma estrutura racial contra negros para eu me vitimizar. Não, não é isso. A luta é para que essa estrutura acabe. Mas é uma constatação do mundo real, da realidade material de como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam, não tem uma estrutura onde o branco é visto como inferior. É só olhar para a realidade, é olhar para os exemplos de beleza, é olhar para as pessoas que estão no governo, para as pessoas que estão no STF, para as pessoas que estão em cargos de poder, para as pessoas que protagonizam os filmes, para as pessoas que são heróis da Marvel, para quando as pessoas falam sobre beleza. Gente, até no linguajar coloquial a gente percebe quem que é o cabelo ruim na linguagem popular e quem é o cabelo bom. Entende? Tô usando aqui um exemplo bem basal da nossa sociedade para falar sobre isso. Qual que é o cabelo que é tratado como bom? Qual que é o cabelo que é tratado como ruim? Entende onde eu quero chegar? Então, eu não tenho uma estrutura cultural e hierárquica de racismo contra os brancos. Isso é uma constatação da realidade. As pessoas confundem uma estrutura de racismo com insultos. O racismo não é insulto, o racismo não é xingar. O racismo estrutural não é só xingar o outro, é ter uma estrutura onde o outro vai ser inferior em tudo. O negro na estrutura brasileira é vista como inferior em tudo. Todas as características do negro, a não ser as sexualizadas, as únicas características boas
do negro são características sexualizadas na maioria das vezes, né? Mas de resto, o negro é descartado. O negro é tratado como mais violento, como mais promíscuo, como desonesto, como ladrão, como características que são consideradas como ruim. E isso vem de um processo histórico que fundou a nossa sociedade, estruturou a nossa sociedade e regeu a nossa sociedade até hoje e mantém a nossa sociedade até hoje. Não há comparação social entre uma pessoa chamar o branquelo de palmito e uma pessoa negra ser tratada como ela é tratada na sociedade. Isso não é uma competição, isso é uma análise social. O racismo não é só um insulto, o racismo não é só um xingamento, o racismo não é só o bullying. Então vamos lá pro primeiro comentário do Shorts XXX 633. Quando você se referir aos brancos, você tem que se referir aos racistas. Você generaliza que todo branco é racista. Se você conhecesse a minha história e sabesse que eu corro risco de vida todos os dias por ter liberto uma mulher negra de um regime escravo, essa família que escravizava a mulher perdeu tudo. Todos os dias saiu na rua com medo de alguém, né, me matar. Ou seja, eu sou branco e arrisquei minha vida por pessoas negras. Você está cobrando algo de pessoas que nunca fez mal para as pessoas negras. Sinto muito que você passe por essa situação. Ainda bem que você fez tudo isso por essa pessoa. Espero que essa pessoa esteja bem. Você fez o seu dever como cidadão. Sinto muito a situação que você passa. Mas a questão não é sobre individualidade. A situação que você narra é terrível, cara. E todos os meus sentimentos e todas as minhas forças sobre essa situação. Que você possa sair dessa situação complicada de estar se sentindo ameaçado, porque é uma situação merda. Ainda bem que essa pessoa que você narra teve você nessa situação para ajudá-la. Mas o que eu sempre deixo claro nos meus vídeos, e o que eu sempre falo nos meus vídeos, e que é algo que eu tento repetir e trabalhar demais, é que não confunda análises sociais com análises individuais. Não é porque você é antirracista, não é porque você luta contra o racismo e você é uma pessoa branca que o racismo vai sumir automaticamente. Não é porque, por exemplo, eu como homem na sociedade tento não ser machista que o machismo não existe. Os fenômenos sociais não dependem da individualidade de um ser, porque os fenômenos sociais foram construídos coletivamente. Então a gente precisa retrabalhá-los, transformá-los coletivamente. Essas conversas não é sobre sua vida pessoal, é sobre a vida em sociedade que nós temos. Senão nós vamos nos ofender com tudo, não é? E nós não vamos querer mudar. Mas é importante entender que a gente, senão vai ficar criando um pedágio, senão toda hora que eu vou fazer uma análise social, eu vou ter que falar, não, mas aqui eu excluo todas as pessoas que não são. Cara, eu tô falando da sociedade, eu não tô falando da sua vida individual, não tô falando da minha vida individual. Não tô falando da vida em alguém específico individualmente. Estamos falando de uma análise social. Senão fica até chato, né? Aquele papo, né, de que você vai falar na mesa sobre racismo, sobre machismo, sobre homofobia e sempre alguém fica falando, não, mas eu odeio isso, eu tenho asco a isso, eu tenho nojo. Não, mas eu não sou nem todo homem, nem toda pessoa, nem tudo isso. Não, cara, a gente não tem que ficar colocando essas vírgulas porque a gente está falando de sociedade. A não ser que a pessoa esteja falando com você, de você em específico, aí você se defende. Se não estão te chamando de racista, se eu não tô falando, você aí, arroba não sei o que, você é racista. Você não precisa se defender, cara. A gente tá falando da sociedade. E falar que a sociedade não é racista, aí sim seria problemático, porque aí a gente estaria indo contra a realidade. Vamos lá agora pro comentário do @Miller9526. O tamanho da ofensa não importa. Se você é contra a pi do racismo, você deveria saber disso. Se é uma ofensa pequena ou grande, não faz diferença. Você diz que o tipo de ofensa é diferente dependendo da cor. Mas se fosse o Lukaku no lugar do Kaká, você estava reclamando. Se é contra, seja contra de verdade, pi. Para mim, qualquer tipo de racismo deve ser punido. Não sou seletivo. Então, só dando contexto, ele tá falando do vídeo específico. O Wagner, do vídeo que eu tô reagindo, fala que uma jornalista falou que o Kaká não deveria ser melhor do mundo porque ele é branco. Não sei se foi seu artigo, nem vou ir atrás porque não é o ponto aqui. E eu quis dizer porque ele estava querendo comparar isso a uma estrutura de racismo estrutural, uma estrutura de racismo. E eu quis fazer uma graça justamente pelo aquele argumento que eu dei lá no começo.
O racismo não é só sobre um xingamento ou um tipo de crítica ou tudo mais. A gente poderia até ir atrás de ver se a Millie Lacombe realmente é essa estrutura da crítica dela, né? Se ela quis dizer tudo isso. Mas eu nem preciso ir atrás porque o argumento é bobo. Tá falando que o racismo contra o branco se estrutura, tem um pé de comparação com o racismo. E, de novo, não é competição, é análise social. Com o racismo estrutural contra o negro, porque o Kaká foi desmerecido por uma jornalista num blog. Entende o absurdo? E eu justamente fiz chacota porque é absurdo, entendeu? Porque é absurdo, tipo, não tem argumento contra isso. Sério que o argumento de que existe racismo contra branco é um artigo da Millie Lacombe falando sobre o Kaká ser melhor do mundo, gente. Tipo, o Kaká já é o homem branco de classe média que teve oportunidade de jogar no São Paulo, que teve toda a oportunidade de crescer numa família estruturada, que deu chance. E ele tem o talento dele, ele foi pro Milan, ele ganhou a Champions League. Sério, tipo, a jornalista deu uma opinião sobre o Kaká. Isso configura uma estrutura de racismo contra o branco. Entende? Não tem outro argumento que não um absurdo pra falar disso. Porque isso não é racismo, gente. Se confunde um comentário, uma crítica, um insulto com racismo. E se tá aqui, e sociólogos, todos os tempos, desde Leila Gonzalez, passando por Silvio Almeida, passando por Franz Fanon, estão falando que o racismo é muito mais profundo que isso. O racismo é sobre muito mais do que isso. Isso, no máximo, é uma crítica da Millie Lacombe a uma estrutura da sociedade, cara. Não é racismo contra o Kaká. Sabe? E não tem como não fazer graça disso, desculpa. E não é pra ofender o Wagner, não é pra falar mal de pessoas brancas, não é pra falar mal do Kaká. Mas sério, tipo, ó, estuda a história do Brasil, estuda como o racismo foi construído, estuda as pessoas que estão sofrendo racismo na pele agora em operações policiais. E sério que o argumento que você tem sobre racismo reverso é o Eminem ficar em quinto da Billboard, quinto, de 100. De 100 ele foi em quinto. E a Millie Lacombe falar que o Kaká não deveria ser melhor do mundo no futebol. Sabe? Eu não tô querendo competir, eu não tô falando que tem ofensas maiores ou menores. Eu tô querendo fazer uma comparação de estruturas. Ó, você percebe o que essa questão do Kaká não estrutura um racismo estrutural? O branco não é visto como inferior porque a Millie Lacombe criticou o Kaká. O branco não é visto como inferior porque o Eminem ficou em quinto na Billboard, gente. Isso é uma análise sociológica de Botequim. É evitar a realidade, gente. É querer construir uma teoria conspiratória. E eu já falei no outro vídeo. Esse ressentimento, essa questão do racismo reverso está enraizado. Não estou falando do Wagner, não estou falando dele especificamente. Esse tipo de argumento bebe de fontes conspiratórias, principalmente fontes conspiratórias de superioridade branca. Porque se você for olhar para a realidade, de verdade, se existe uma estrutura de racismo contra o branco, apresente dados sistemáticos sobre ela. Não dados anedóticos. Que sobre a questão do racismo contra o negro, eu tenho dados estatísticos, eu tenho dados sistemáticos. Eu citei lá no vídeo do Wagner, inclusive, um dado que o próprio Xandão citou no julgamento de legalização contra as drogas, que é a questão de que brancos, para serem presos portando substâncias, precisam ter 80% mais drogas do que negros. Eu posso citar estatísticas em relação a mortes em confrontos policiais, estatística de que os negros são maioria da população, mas não são representados na sua maioria, não estão nos cargos de chefia, têm uma expectativa de vida menor, são mais parados pela polícia, não conseguem acessar o ensino superior. Eu tenho estatísticas até que a Covid, infelizmente, matou mais pessoas, prejudicou mais pessoas pretas e pobres do que pessoas brancas e pessoas com maior poder aquisitivo. Ou seja, eu estou olhando para a realidade, eu estou olhando para dados sistemáticos. Se existe algum tipo de estrutura de racismo reverso, ela iria se provar na realidade. A gente não precisaria
apelar para dados anedóticos, para notícias anedóticas do Eminem, top 5 da Billboard, com Kaká sendo desmerecido pela Mila Lacombe. Inclusive a galera pega no pé da Mila Lacombe, né? Coitada, ela é uma boa colunista de futebol. Eu gosto dos artigos dela. Vamos lá pro @aqueleíndio. A escravidão no Brasil já acabou faz um tempo, amigo. 3 pontinhos. O Brasil ainda tá aí e nunca deixou de existir. Eu não entendi muito bem a segunda parte do comentário, mas a primeira parte eu selecionei porque esse é um argumento que se usa, né? Algumas pessoas usam esse argumento de a escravidão já acabou, faz tempo, faz 100 anos. Então, cara, primeiro que a escravidão acabou com uma legislação, inclusive ela demorou. Inclusive pesquisa sobre a história da escravidão que, dependendo da área do Brasil, ela demorou mais tempo para acabar. Teve cidades, teve estados que, como estavam longe das capitais, a escravidão perdurou por um tempo até ela acabar de fato. Em cidades onde demorou muito tempo para acabar a escravidão. E o nosso processo de abolição não foi um processo de reestabilização e não foi um processo de inserção dos ex-escravizados na sociedade brasileira. Então, houve, na verdade, um processo de embranquecimento da população. Então, houve o processo de abolição da escravatura, mas não houve um processo de colocar essa pessoa na sociedade, de colocar essas pessoas na sociedade. Na verdade, houve o processo contrário de excluir mais ainda essa pessoa da sociedade. Essas pessoas foram jogadas ao léu, essas pessoas foram simplesmente descartadas como um produto, como uma coisa. E foi-se feito um projeto de embranquecimento da população. Então, o objetivo era exterminar o negro. Então, mesmo que o processo de escravidão já tenha sido, ele ainda tem consequências graves, porque faz poucas gerações. A gente precisa voltar 2, 3 ou 4 gerações, dependendo da idade da pessoa negra, ou parda, ou indígena do Brasil. E mesmo assim, esse processo de desigualdade racial, ele só continuou acontecendo. Então a gente ainda está num processo de desigualdade racial intenso, profundo, que a gente precisa trabalhar contra. Então esse argumento não faz muito sentido. E por último, Kaique Teixeira 6058. Eu sou pardo, quase preto, e eu sou contra a cota e acredito que isso, pelo menos Ceará, é uma mentira. Não sei se é uma mentira ou era uma mentira. O Ceará aqui, não sei como entrou acho que foi um erro de digitação, mas tudo bem. Então, Kaique, eu entendo de verdade. Eu fui uma pessoa que, por um tempo, foi convencido disso. Até vou abrir a parte pessoal, que eu não falo muito nos vídeos, mas eu, durante o tempo, acreditava nisso, realmente. Eu lembro que eu caía muito nos argumentos meio de direita liberal, assim, de que as cotas só deveriam ser econômicas. E o que me ajudou a entender as cotas foi estudar a história do Brasil, estudar qual que é a sua origem. Acho que a gente, muitas vezes, não tô falando que é o seu caso, as cotas, elas são de amplo espectro já. Inclusive, quem defende cotas sociais muitas vezes se engana, achando que as cotas só são raciais. Mas as cotas já são sociais e raciais. E estudar a história do Brasil me ajudou a entender que a questão das cotas é um jeito de lutar contra a desigualdade racial e a desigualdade social que foi perpetrada. A questão das cotas não é porque a gente quer cota, porque queremos cota. Não, queremos um mundo igualitário. Queremos uma sociedade onde todos partamos do mesmo processo, do mesmo ponto de início. Mas as cotas é olhar para a realidade da nação. Olhar que as pessoas não partem do mesmo princípio, não partem das mesmas oportunidades, não partem dos mesmos lugares. E isso é devido não às suas ações individuais, mas sim a questão sociais, a questão de pessoas que não escolheram nascer nesses quesitos e simplesmente nasceram nessa questão por uma aleatoriedade do universo. Então pensa comigo. A abolição da escravatura foi em 1889, certo? Não, tô confundindo. 89 foi proclamação da República. 88 foi a abolição da escravatura, certo? A pessoa que foi abolida escrava, como eu falei, muitas vezes ela teve que se virar. Muitas vezes ela teve que... Foi jogada, saiu, teve que ir para um quilombo, teve que ir trabalhar na cidade. Mas não quer dizer que a segregação acabou.
essa pessoa provavelmente não teve acesso à escola, essa pessoa, os seus filhos não tiveram acesso à escola, porque mesmo com a abolição das escravaturas, muitas pessoas não aceitavam que seus filhos brancos estudassem com os filhos negros. Então, essa pessoa teve que lutar por escola, essa pessoa às vezes não sabia nem ler e escrever, seus filhos não tiveram chance de ler e escrever. Às vezes, seus netos, lá em 1920, 1930, foram os primeiros a frequentar a escola, mesmo assim só tiveram acesso, sei lá, até a 4ª série. Mesmo assim, às vezes não conseguiram se manter na escola porque tinham que trabalhar. Mesmo assim, não conseguiram se manter na escola porque a escola era muito longe. Eu tenho diversas questões. Então, isso vai se aprofundando cada vez mais. Ao ponto de que eu tô em 2023 e eu tenho, depois de 140 anos de abolição de escravatura, famílias negras onde eu tenho a primeira vez pessoas frequentando faculdade e se formando no ensino superior. Isso não é porque as outras pessoas dessas famílias eram burras e ignorantes, mas é um processo cultural, histórico, que não permitiu que essas pessoas tivessem acesso à educação. Então as cotas tá tentando equilibrar esse jogo e não é para existir cota para sempre. A cota é uma medida para reestruturação, para reestruturar um desequilíbrio e tentar construir uma sociedade até que eu tenha condições que essa sociedade todos partam do mesmo ponto. Aí eu não vou precisar mais das cotas. Mas um processo histórico-cultural que demorou mais de 500 anos, que se propagou durante mais de 500 anos, e a lei das cotas, ela tem o quê? Menos de 10, 20 anos? A lei das cotas é muito recente. Querer que o problema já tenha se resolvido é ingenuidade, tá ligado? Vai demorar um tempo. Você não resolve um problema de 500 anos em 10, tá ligado? Eu tô sendo hiperbólico aqui. Mas a lei das cotas é muito recente. É primeiro governo Dilma, a lei das cotas? Se eu não me engano, é. Primeiro governo Dilma, lei das cotas. Tem menos de 10 anos. É um processo histórico brasileiro profundo que estruturou essa nação. E a gente não vai mudar esse processo em 10 anos, tá ligado? Então é isso. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu acho que deu para aprofundar bastante nas questões, deu para tirar umas dúvidas e deu para a gente repercutir mais sobre o assunto. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou e não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!